todos, o meu nome é João Pinto Coelho. Eu sou arquiteto, sou professor de artes visuais, as duas coisas há cerca de 30 anos, e desde há 7 que escrevo livros, escrevo romances, já escrevi 4. Estamos aqui hoje nestes encontros improváveis para falar do Holocausto e como é que isto pode unir duas áreas aparentemente inconciliáveis, mas em torno de um tema que no fundo é um tema que nos envolve e nos compromete enquanto seres humanos. Portanto, eu gostaria de falar um bocadinho, se calhar, da minha experiência em torno deste assunto, porque eu falo do Holocausto, apesar de ser professor de artes visuais, o que à partida até pode parecer uma improbabilidade. Apesar de ser professor de artes visuais, falo do tema do Holocausto aos meus alunos há muitos anos. Levo o tema para as aulas, integro nos currículos e nos conteúdos que nós temos que dar nas disciplinas, sobretudo na área na disciplina de educação visual. Portanto, estamos a falar sobretudo de alunos do terceiro ciclo do ensino básico. E gostaria, se calhar, começar por dizer como é que eu chego a esta temática. Perguntam-me muitas vezes como é que eu comecei a interessar-me por isto. E é muito difícil nós localizarmos na nossa história pessoal aquele momento em que, de certa forma, este interesse e este espanto relativamente a este tema tão difícil de abordar, mas, de certa forma, tão apaixonante como é a Shoah, sobretudo começa numa fase muito inicial das nossas vidas, num filme, numa série que vemos, num livro que lemos. O que é certo é que nós começamos, pelo menos no meu caso particular, e acho que é isso que explica este meu interesse mantido ao longo de mais de 30 anos, todos nós começamos com perguntas, porque de facto nós olhamos para o Holocausto e não sabemos como é que é possível, e fazemos as perguntas. O que é certo é que, passado 30 anos, e isso talvez ajude a explicar a forma como este interesse foi mantido, passados 30 anos, as certas perguntas mantêm-se sem resposta. E é nessa demanda, nessa procura pelas respostas, mesmo sabendo que não as vamos encontrar, que de certa forma vai alimentando esta paixão e esta permanência em torno deste tema. Tanto que eu comecei a escrever livros precisamente por causa disso. Eu tive a oportunidade em 2009 e em 2011 participar em 2 ações do Conselho da Europa que se passaram em Auschwitz, na cidade que provavelmente todos nós conhecemos como Auschwitz, nos antigos campos de concentração e extermínio. Tive a oportunidade de falar com muitos sobreviventes, com muitos investigadores sobre o Holocausto, numa altura em que não fazia a mínima ideia que um dia viesse a escrever um livro, que é curioso. O que é certo é que, ao longo de todo este tempo, de toda esta investigação, de todas estas conversas, eu fui colecionando um conjunto de histórias que me levaram mais tarde a escrever um romance. E que tinha precisamente a ver com a temática do Holocausto, com uma cidade, que é a cidade de Auschwitz, como disse, é a cidade que os alemães rebatizaram como Auschwitz, que é uma cidade pouco conhecida, porque toda a gente conhece e ouviu falar dos campos, mas a cidade que foi transformada naquele lugar é naturalmente muito menos conhecida, e portanto utilizei essa cidade para falar, precisamente para me chegar ao tema. Ou seja, eu, ao contrário de muitos escritores, eu costumo dizer que foi o Holocausto, que foi Auschwitz que me levaram à escrita e não o contrário, que é uma coisa que nós assistimos muitas vezes. O que é certo é que, a partir do momento em que eu escrevo esse romance, esse primeiro romance, eu passei a fazer visitas muito regulares às escolas. Devo ter estado em mais de 100 escolas ao longo destes últimos 7 anos, tive inúmeras sessões escolares, onde vou falar dos meus livros, mas acabo sempre por falar do Holocausto.
Aliás, falo muito mais do Holocausto, estou convencido, provavelmente sobre os meus livros. E, portanto, essa provavelmente será a razão que levou a que me convidassem a estar aqui hoje, e ao longo dos próximos minutos, provavelmente, teremos a oportunidade de falar como tudo isto se cruza e quais são as abordagens, sobretudo que eu escolho para tocar nos alunos em torno desta temática. É curioso, João, porque antes de mais, muito obrigado por estar aqui à conversa contigo. O meu nome também é João, o último nome é Paiva, sou João Paiva, eu sou professor na Universidade do Porto, estou ligado à Química e particularmente ao ensino e à divulgação da Química, embora aqui me sinta mais convocado, enfim, vou falar também da ciência e da Química que estão nos bastidores deste fenómeno tão fascinante, como dizia o João. Mas sou mais espectador, digamos assim, do que o João Pinto Coelho, embora, obviamente, por convocatória humanista, este fenómeno da história que é trazido por todos os motivos até hoje e que, num dos seus olhares mais benévolos, precisamente serve de prevenção para aquilo que nós não queremos, também me fascina imenso. Talvez estejamos aqui neste território de conversas improváveis, naquilo a que eu costumo chamar o território da cultura, no melhor sentido dos termos, tudo aquilo que diz respeito à humanidade. E eu, de facto, diante do Holocausto, sinto-me desde logo convocado pela minha raiz judaico-cristã, por esse mistério tensional que ali se vive, de, por um lado, significar, vamos dizer assim, um êxtase da liberdade mal usada e da maldade inimaginável, mas ao mesmo tempo também aqui e ali da expressão também do seu avesso e do melhor que há no humano, desde a misericórdia ao perdão, à resiliência e à criatividade. Chegarei à ciência, mas antes de mais também, para além de saudar o João Pinto Coelho pelo seu prémio Leia, que certamente também o alavancou enquanto escritor tardio, dizer que há aqui alguma inveja positiva minha, quer eu, quer ele, nas nossas atividades profissionais e humanas, tentamos de alguma maneira balbuciar, dizer-nos como espécie humana, dizer o mundo, a ciência tenta dizer o mundo, precisamente aproximando-se de formas explicativas do seu funcionamento, mas o cientista decente não é um cientificista e sabe que há outros óculos de ler o mundo que não são só os da ciência, sem desprezo nenhum pela validade intelectual e de valor social que a ciência tem hoje, indiscutivelmente. Mas, enfim, o João tem um trajeto invejável, porque, por um lado, nasce do mundo das artes, enfim, plásticas e arquitetónicas, da beleza como forma de dizer o mundo, e depois vai parar também à literatura, que às vezes também diz o que nós aqui do lado estritamente científico não conseguimos dizer. Mas enfim, eu lanço agora aqui, depois passo a palavra ao João, 3 ou 4 episódios, pessoas que ainda longe da questão da metáfora científica nos apontam para essa tensão do fascínio pelo humano. Por um lado, a mim vem-me sempre à memória o filme A Vida é Bela. Enfim, para alguns é tido como um filme fácil, mas eu confesso que sem complexos nenhuns o assumo, aí precisamente pela explicitação de como a resiliência criativa e o próprio humor não resolvem, mas são uma das respostas irónicas ao próprio Holocausto, e portanto é um filme que me impressiona e que é inspirador. Depois são conhecidos também os diários de Ana Frank, Odete Ilsum, que de alguma maneira também representam estas resiliências que eu sublinho. E confesso também ser sensível à experiência mais ou menos heroica, não sabemos com que grau de historicidade do episódio do padre Kolb, não é? Que é reconhecido por judeus e por cristãos como sendo, enfim, um testemunho contracorrente
de alguma maneira não se resignar à legítima sobrevivência e dar a vida num sítio onde havia especialistas em roubar a vida cruelmente até ao limite. E, portanto, estas duplas experiências, de facto, inspiram-me. Eu depois, quando tomar a palavra de seguida, agora certamente o João também, a partir do que eu disse ou de outra maneira, dará também o seu olhar sobre isto. Gostava de falar dos aspectos científicos, embora que dramaticamente estão presentes nas experiências médicas ou pseudomédicas feitas em sede nazi e no próprio fenómeno da liquidação em Auschwitz, ou por monóxido de carbono ou por outro tipo de gases que gostava de falar, e depois também de alguns assuntos que poderíamos chamar epistemológicos relacionados do confronto entre a ciência e o próprio Holocausto. João, agora devolvo-te a palavra. Obrigado, João. Eu vou saltar agora um bocadinho mais para a minha área e se calhar falar um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência junto das escolas, porque a mim interessa-me, e aliás até pela própria natureza desta conversa e quem a promoveu, interessa-me também tocar neste assunto e perceber um bocadinho como é que nós estamos a falar do Holocausto aos nossos jovens. Eu tenho passado, como disse há pouco, por muitas escolas ao longo dos últimos anos e muitas vezes os professores fazem questão de me vir mostrar as atividades que fazem com os seus alunos, os filmes que veem, os livros que leem, mostram nas bibliotecas, enfim. Fico com uma ideia muito concreta das coisas que se estão a fazer um bocadinho pelas escolas do país, particularmente também através das bibliotecas escolares, e uma das coisas que eu reparei ao longo destes últimos anos é que há dois livros que servem, se quiser, um bocadinho de referência para a abordagem ao Holocausto na escola, que são o Diário da Anne Frank e o Rapaz do Pijama às Riscas. Sobre o Rapaz do Pijama às Riscas, acho que não vale a pena falar muito sobre isso, é um livro complicado, aliás, várias instituições têm recomendado que o livro não seja utilizado para fins educativos, precisamente porque conta o que nunca podia acontecer num campo de extermínio, ou seja, distorce bastante a história, mas isso interessa mais, se calhar, agora falar no Diário de Anne Frank, para tocar num assunto que eu acho muito importante. Nós fizemos um estudo com muito pouco rigor científico aqui há uns 15 anos, junto a uma série de professores, onde colocámos algumas questões, se achavam importante falar do Holocausto aos alunos, enfim, porquê? Qual era o objetivo de falar do Holocausto aos alunos? E essa pergunta e essas respostas, se calhar, interessam muito mais. Porque eu acho que qualquer professor, e isto, aliás, poderíamos colocar isto ao nível das várias disciplinas, devia perder, se calhar, um bocadinho do seu tempo a pensar e a explicar aos próprios alunos porque é que nós lhes ensinamos certas coisas. Isso, acho que ajudava o nosso próprio processo e métodos de ensino. E o que os professores disseram, de uma maneira geral, entre as várias opções que lhes deram, é que falam do Holocausto aos alunos para evitar que se repita. Ora bem, nós estamos aqui claramente a ver que há uma procura do desenvolvimento da responsabilidade cívica junto dos alunos. Mas o que eu vejo muitas vezes, e as intenções não tenho qualquer espécie de dúvida que são as melhores, é que nós centramos-nos muito nas vítimas, na história das vítimas. Vejamos, há 3 tipos, se quisermos, de atores do Holocausto, que são as vítimas, são os perpetradores e são as testemunhas. Se nós nos ficarmos só pelas vítimas, nós perdemos uma oportunidade. E eu acho que essa oportunidade, de vez em quando, é perdida nas escolas e entre os educadores. Reparem, se nós nos ficarmos só pela Anne Frank, que eu acho que é um livro extraordinário e que é importante que os alunos o leiam, o que é que nós assistimos? Os alunos realmente identificam-se com a Anne Frank. Porquê? Porque sobretudo têm a mesma idade dela, aproximadamente, portanto têm os mesmos sonhos, partilham muitos dos pensamentos e, portanto, desenvolve-se empatia. Aqui a questão é que a empatia não é suficiente para desenvolver responsabilidade cívica e é isso que nós procuramos, sobretudo.
Porquê? Porque nós estamos a falar de uma vítima, de alguém que foi sujeito a uma força externa poderosíssima e, portanto, alguém que não pôde escolher. Ora, quando nós falamos de responsabilidade cívica, nós estamos precisamente a apelar à escolha, ao poder da escolha. Porque é isso que eu acho que é determinante nesta altura e é isso que nós devemos desenvolver. Dizia o Piotr Szywiński, que é diretor do Museu de Auschwitz, que para nós conhecermos a natureza humana, nós devemos, sobretudo, olhar para os perpetradores, para o guarda do campo. E eu diria, acrescentaria também para as testemunhas, que são exemplos de ação e são exemplos de opção. E há uma coisa que eu acho mais importante, se calhar, de todas, acho que isso que é o maior contributo que a história nos pode dar. Muitas vezes nós pensamos que a escola serve exclusivamente para dar respostas. Ora, eu acho que no caso do Holocausto as perguntas são igualmente importantes. Eu pergunto muitas vezes aos meus alunos e suscito muitas vezes esta dúvida: o que é que tu farias se estivesse nessas circunstâncias? O que é que tu farias se crescesses no meio de pessoas, os teus pais, os teus familiares mais próximos, os teus professores, te dissessem desde pequeno que um judeu não é um sub-humano, não é uma pessoa por inteiro? Se tivesse de participar todas as semanas nos acampamentos da juventude hitleriana, em que te repetiam o mesmo discurso, se tu crescesses assim, como é que tu reagias? Eu não estou à espera que os alunos me deem uma resposta, porque eles nunca saberão, porque só passando pela experiência é que eles poderão dar uma resposta. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é a importância de dúvida, porque o grande problema nesta questão é nós confiarmos demasiadamente no nosso caráter e não nos envolvermos. Acharmos que aquilo é algo que nos passou ao lado, que nós nunca poderíamos fazer uma coisa parecida, o que se diriam as mesmas pessoas que o fizeram, se lhes fosse perguntado na altura, e, no entanto, cometeram aqueles massacres. E, portanto, essa dúvida é extraordinariamente importante. E o que eu quero deixar, sobretudo, aos alunos da escola é essa dúvida. Eu não sei o que é que eu faria nessa altura. Porque isso acho que pode ser muito importante depois, até para atuar e desenvolver a sua responsabilidade cívica na sociedade. É curioso, João, tu lançaste essa questão da dúvida ou da pergunta enfim, todas as artes, todos os modos que os humanos têm de se relacionar com o cosmos e com os outros humanos parte da pergunta. E em ciência também, a pergunta é fundamental. E é muito curioso que aquilo que se diz que houve a propósito do Holocausto, concretamente de experiências médicas que poderíamos pôr entre aspas, porque de tal maneira violam a ética bondosa que a ciência tem, que não são medicina, enfim, o que se fazia era injetar humanos com gás mostarda, que são basicamente cloro, enxofre, depois hidrogênio e carbono, que existem em quase tudo, inclusive em todos nós, e de alguma maneira estas experiências médicas que se fizeram violam de tal maneira a ética e a própria liberdade da pergunta que até há dúvida se podem ser ciência. Aliás, o conhecimento científico é muito curioso porque, para além da pergunta, carece intrinsecamente de liberdade. E a experiência que se faz no Holocausto é a experiência do avesso da liberdade e precisamente da responsabilidade que tu falavas, e eu estou de acordo que nas escolas este centramento nas vítimas ou no coitadismo é de facto insuficiente para alavancar esse acontecimento histórico que, em certo sentido, ainda está a acontecer e nos pode ajudar a ser mais humanos. Com alguma ironia, só referir que as câmaras de gás no início eram feitas com monóxido de carbono, um gás muito simples, composto por um átomo de carbono e de oxigênio ligado entre si, que é tóxico quando numa dose exagerada, e o que se fazia era precisamente a partir de motores diesel, aquilo que acontece acidentalmente às vezes com garagens fechadas, era injetado monóxido de carbono. Depois, enfim, com uma genialidade maléfica, foi usado o chamado gás Zyklon B, que é uma matéria química, e aqui é engraçado porque, como sabem, a química tem alguma má fama e eu vou tentar não o fazer. A química é boa em si, é conhecer como são as coisas por dentro e como se transformam umas nas outras,
e depois a ciência química deu um salto enorme quando começou a construir os próprios objetos químicos que tentava conhecer. Claro que depois podem ser, no fio da navalha do dilema ético, ou bem ou mal usados. E, portanto, este gás Zircon, aliás, estas letras são iniciais de ácido cianídrico, um ácido composto por hidrogênio, carbono e nitrogênio, e depois também com cloro e mais nitrogênio, e é isso que dá nome ao composto. E este composto é curioso que era utilizado até para desinfetar piolhos no início, numa concentração diminuída, e era usado também para desinfetar embarcações e outro tipo de espaços, mas que depois foi o mesmo gás que tinha este potencial desinfetante, usado na dose excessiva, então mata, digamos assim. Há uma expressão química que nós usamos que é a dose letal, e de facto este gás composto principalmente por ácido cianídrico tem uma dose letal tramada, isto é, imaginando 100 humanos, para matar 50 deles basta apenas 1 miligrama por cada 50 quilogramas de humanos, portanto com uma pequena dose consegue-se essa eficácia. E era essa eficácia maligna que procuravam os alemães, que era tentar matar da forma mais económica possível. Portanto, é neste sentido que aqui a imaginação pela negativa nos leva a coisas terríveis, mas a química, de facto, ajudou, ironicamente, é a mesma química que era utilizada em medicina e em tantas coisas que faziam bem à humanidade, foi ali experimentada no seu avesso menos benévolo e mais criticável, e isso hoje ainda nos pode inspirar enquanto pessoas de ciência. Uma última nota de remate, eu vou devolver a palavra ao João, sobre uma nuance que podíamos chamar do tipo epistemológica, isto é, de problematização da própria ciência. Os cientistas, eles mesmos, a par dos filósofos, interessam-se em conhecer a forma de conhecer cientificamente. E alguns epistemólogos convocam para a natureza da ciência a própria noção de liberdade. Enfim, Polanyi é um deles, mas bastante outros. Não há ciência se não houver o gesto livre de questionar o mundo e de questionar as próprias certezas provisórias científicas. E, portanto, mais uma vez aqui, o Holocausto é um terreno de contramodelagem radical, porque não se podia fazer ciência com constrangimento, com coação e com desumanização, porque a ciência nasce também para eleger a beleza e a bondade no conhecimento sobre a forma de funcionamento do mundo, e ali viveu-se o seu avesso. Eu estava a ouvir o João e estava realmente a recordar-me de tudo aquilo que li sobre o envolvimento dos cientistas no processo do Holocausto e como, de certa forma, agilizaram, neste caso particular, as mortes, e as tornaram também mais limpas, porque uma das primeiras tentativas da utilização do gás no processo de extermínio foi em resposta às situações altamente traumáticas dos alemães que tinham de matar os judeus a tiro, e que isso causou... Muitas balas também, a questão económica. Exatamente, a questão económica, mas a questão também dos traumas que foram causados, porque há um livro muito interessante sobre isso, que é o The Ordinary Man, do Christopher Browning, que nos fala precisamente da participação dos Einsatzgruppen, que eram aquelas as tropas, os batalhões de polícia que participaram na invasão da União Soviética, e como eles lidavam precisamente com o trauma a partir de certa altura, que tinham que sempre davam, e portanto, e às vezes aquilo acabava mal, e portanto a certa altura foi realmente também preciso inventar uma maneira que fosse mais ágil e, como diz o João, mais barata e mais rápida. Mas isso faz-me sobretudo lembrar de uma coisa que eu acho que é importante.
Porque se o Holocausto foi concretizado sobretudo na Polónia e sobretudo nos campos de extermínio, ele foi idealizado na Alemanha. E a Alemanha é uma grande referência, já era na altura, uma grande referência da civilização. Era uma terra, uma nação de grandes pensadores, de grandes escritores, de grandes compositores, de grandes poetas. E, no entanto, foi precisamente esse o espaço seminal do Holocausto. O Holocausto foi perpetrado por centenas de milhares daquelas pessoas e envolveu as elites intelectuais da Alemanha. E isso é que é importante também agora realçar, quando o João fala também da intervenção determinante da ciência para possibilitar este processo, das elites. Essas elites, como filósofos, que à partida tinham todas as bases para serem contrários à ideologia do nacional-socialista e, no entanto, tiveram um papel determinante. E isto porque eu gosto sempre de desmontar um bocadinho a ideia de que o Holocausto foi a obra de um louco ou de meia dúzia de loucos. Não, envolveu centenas de milhares de pessoas. Não nos podemos esquecer que entre campos de trabalho, campos de trânsito, campos de extermínio, campos de concentração, guetos, os alemães construíram na Europa ocupada mais de 44 mil unidades. Isso envolveu muita gente, centenas de milhares de pessoas diretamente a trabalhar nos campos ou na parte administrativa e burocrática do Holocausto, que teve um peso brutal. Portanto, isto envolveu muita gente. Não foi um episódio, apesar de não ter precedentes, porque já se tinha dito, a história da perseguição dos judeus não começa na primeira metade do século XX, tinha sido aos judeus, como nos lembra o Raul Hilberg, que eles não podiam viver assim, então foram convertidos, disse mais tarde que não podiam viver ali, então foram para os guetos, e então, finalmente, disse-lhes apenas que não podem viver. E essa é uma mudança radical que ocorre no Holocausto e que envolveu, sobretudo, uma parte muito significativa da sociedade alemã, mas também das elites intelectuais. Eu gosto sempre de deixar isso porque às vezes nós pensamos um bocadinho que isto foi um acidente porque que teve o envolvimento de meia dúzia de pessoas. Não foi assim. É um fenómeno muito mais universal e, muito mais importante do que tudo isso, os alemães não são extraterrestres. Ou seja, estamos a falar aqui sobretudo de pessoas. E isso é que nos deve comprometer. Muito bem, João, eu entretanto gostava de chamar a atenção aqui também aos professores que nos escutam, nomeadamente os de Ciências Exatas. No programa de Fisicoquímica há uma unidade no 11º ano bastante lata que tem a ver com a produção industrial do amoníaco e que é muito central também nas questões da guerra. Enfim, o amoníaco era uma substância que iria ser matéria-prima de explosivos, mas também de alguns destes compostos que servimos, e iria ser feita para matar, e dois senhores chamados Haber e Bosch conseguiram descobrir um mecanismo químico a partir de um chamado princípio de Le Chatelier, que otimizava para situação industrial em grande escala as condições de produção do amoníaco. O curioso é que se geraram então neste tempo fábricas com bastante eficácia, com base no conhecimento químico adaptado tecnologicamente à indústria, de produção em grande escala de amoníaco, uma substância cuja fórmula química é NH3. O amoníaco tem duas grandes utilizações, entre outras. Também, enfim, está presente na indústria dos plásticos e de outras coisas, mas fundamentalmente, principalmente no seu início, daria para fabricar ou explosivos ou para fertilizar os campos. Hoje, nós, enfim, e diga-se em bom nome da química, as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, apesar de tudo, não morrem à fome porque há produção industrial de amoníaco, graças à química, digamos assim. Mas, dramaticamente, esse mesmo amoníaco favorece a indústria militar e esteve também na base e no lastro do drama do Holocausto. Se quisermos, usando uma expressão aqui muito impactante, a produção industrial do amoníaco,
esse evento que para alguns marca definitivamente a humanidade, tem intrinsecamente a ambiguidade de servir para duas coisas, ou bombas ou pão. Este é o verdadeiro dilema ético, a ideia de onde nós nos colocamos nas duas perguntas, o que posso fazer e o que devo fazer. E como aqui o João Pinto Coelho bem colocou, esta ideia da responsabilidade e da liberdade está aqui bem latente. Claro que nós, os que aqui estamos, até porque estamos interessados na educação, na humanidade, entendemos que vale a pena este risco da liberdade para a responsabilidade e, embora estejamos dispostos, digamos assim, a pagar o preço do mau uso da liberdade, temo-a como uma sede de que não queremos prescindir. E, portanto, as artes, a literatura, a estética, a história, a filosofia, também a ciência, vivem neste dilema ético, digamos assim, e oxalá todos nós, a começar por nós mesmos e principalmente nas escolas, consigamos precisamente participar neste processo criativo de ir escolhendo aquilo que eticamente nos humaniza. João, foi um gosto falar contigo e foi um gosto estarmos nestas conversas improváveis. Só a mim parecem-me curtas e oxalá as possamos continuar. Oxalá, João. Foi um prazer. Um grande abraço. Muito obrigado.